Olá, queridos amigos, mais uma vez, prazerosamente, eu estou aqui na Casa Amiga e para começar vamos fazer a nossa prece. Pai amantíssimo, que a tua luz misericordiosa se faça entre nós, se faça em todos os lugares onde há uma necessidade, que possamos nós nesta noite, Senhor, aprendermos um pouco mais e que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Que a tua luz nos ampare, nos proteja, nos ilumine, que nos mostre sempre o caminho certo, mas que nós sejamos humildes suficientemente para entender, aceitar e pôr em prática. Que as tuas bênçãos nos protejam e nos ampare, Senhor. Que assim seja. Bem, eu conversei com o Serginho e há uns tempos atrás eu fiz conversei na Casa Amiga, né? Falei na Casa Amiga sobre um tema que seria a receita de vida. Muito interessante esse tema porque ele nos traz alguns alertas para nossa vida. E como no dia que eu fiz essa leitura lá não havia tantas pessoas, eu achei interessante falar ela novamente, pedir licença para o Sérgio consentiu, então vou falar sobre uma receita de vida. É um livro do Richard Simonetti, nosso saudoso Richard, né? Que ele fala sobre várias coisas. Na primeira parte desse livro, ele fala sobre a nossa forma de encarar 4 coisas essenciais que nós temos na vida, que é a vida, a morte, a enfermidade e o futuro. Isso está na vida de todo mundo, né? Isso está no dia a dia de todo mundo, a nossa vida, a nossa morte, que também é uma coisa bastante certa, a enfermidade, que é difícil uma pessoa que não tenha nenhuma doencinha, e o futuro. E aí nós temos duas formas de encarar isso. Ou nós encaramos com muito otimismo, com desejo de vencer, com alegria, com vontade, ou nós encaramos com pessimismo, com rancor, com rostinho ruim, e isso muda o que vai ser lá na frente. Nós poderemos ser felizes ou poderemos não ser felizes. Isso vai depender de nós, da forma como nós vemos. E já num outro momento do livro, para ele falar melhor, elucidar melhor o que ele disse, aí ele fala a respeito dessa receita de vida. Essa receita de vida foi escrita por uma escritora, Enardi Reader Campion. Ela é uma escritora americana e que um dia ela escrevia para fazia reportagens também, e ela fez uma É Fácil Ser Feliz. E nessa que ela escreveu, nessa reportagem que ela escreveu, É Fácil Ser Feliz, ela conta parte da história dela. Ela, quando casou-se, né, por necessidade do marido, eles foram embora para uma cidade da qual ela não tinha convivência, não conhecia ninguém, não tinha um parente, não tinha um amigo, não tinha nada. O marido dela logo se deu certo na cidade, né, por questão de trabalho e, né, já fez amigos e tal. A Nardi não. Ela ficou muito introspectiva dentro do lar, sem ter amizade, sem ter amigos, e foi ficando uma pessoa triste, uma pessoa acabrunhada, uma pessoa assim, sem muita vida. E como nós sabemos, o mundo espiritual nunca nos desampara. Deus, na sua infinita bondade, está sempre pronto nos ajudando das formas mais variadas possíveis. Nós sabemos que os espíritos nos
sempre estão, os nossos guias, os nossos protetores, sempre estão nos protegendo de alguma forma e nos mostrando o caminho certo de alguma forma. Nós que às vezes não sabemos entender isso. E aí, então a espiritualidade deu uma força para Nardi. E ela ainda não tinha arrumado toda a casa ainda, né? Ela tinha caixas que ela ainda não tinha guardado, principalmente da área, né, do escritório, da biblioteca. Mas ela foi mexer em alguma coisa lá, ela achou um livro encadernado. E ela, que interessante, abriu o livro e começou a ler. O que tinha ali naquele livro nada mais era do que anotações de uma tia que a Nardi teve. Era o diário da tia Grace, que a Nardi conheceu quando era ainda criança, conviveu com ela, teve essa oportunidade de ter convivido. E aí ela descobriu ali várias coisas da tia que ela não sabia ainda, e ela leu. E ela leu na história da tia que ela ia se casar, mas o noivo faleceu de um acidente e ela não pôde, né? O casamento, obviamente, foi interrompido. E a tia Grace não quis mais casar com ninguém, porque ela tinha um grande amor por aquele noivo. Mas acontece que naquela época também as mulheres não tinham a independência que elas têm hoje. As mulheres sempre estavam, né, junto com os pais, sempre ao lado dos pais. Não era como hoje que as moças moram sozinhas. E aí a Nardi, a tia Grace, triste com tudo aquilo que aconteceu, não querendo retomar a vida dela com outro, ela ficou morando com os pais. E aí, ela morando ali com os pais, ela percebeu que ela estava ficando triste. Então ela colocou no pensamento dela, tudo isso escrito no diário. Ela disse assim, que ela sabia que a vida dela não ia mudar. Ela sabia que o noivo não ia voltar. Então que caberia a ela mudar. Quando eu não consigo mudar alguma coisa, cabe a mim mudar para entender ou melhorar aquilo que eu gostaria que fosse. E a tia Grace então orou, pediu a Deus que mostrasse a ela o caminho que ela deveria seguir para que ela pudesse mudar a vida dela. E aí ela pensou, matutou e inventou não, ela criou umas regras de vida para ela. Ela falou, tomara Deus que essas regras que eu pensei que eu tenho, né, que eu devo realizar, elas possam me ajudar. E ela colocou 6 regrinhas de vida para ela. Obviamente que a espiritualidade deu o seu apoio, não resta a menor dúvida, né? Aí, a regra 1, fazer algo para alguém. Regra 2, fazer algo para si mesma. Regra 3, fazer algo que precisa ser feito, mas que eu não tenho vontade de fazer. C4, fazer um exercício físico. 5, fazer um exercício mental. 6, orar a Deus agradecendo a dádiva da existência. Aí a tia Grace pensou, o que eu poderia fazer, né, para pôr em prática tudo isso. Aí ela pensou, regra 1, fazer algo por alguém. Ela se lembrou que eles tinham uma vizinha que estava doentinha, e naquela época essa geleia de mocotó, que hoje já não se fala mais nisso, mas eu ainda peguei essa fase, né? Não tô velha não, tá gente? Tô só vivida um pouco. E ela pegou e fez lá uma geleia de mocotó, que naquela época era um grande fortificante. Ela fez aquela geleia de mocotó e foi levar para a vizinha. Quer dizer, que agradeceu, que ficou feliz por aquela atitude. Aí 2, fazer algo por si mesma. Aí ela pensou, o que posso fazer por mim mesma? Pegou uns chapéus que ela tinha, reformou os chapéus, colocou flores novas, mudou a cor do feltro, né?
Ficaram lindos os chapéus e que a família, né, achou bonito, né, parabenizou, fez isso para ela. Regra 3. Fazer algo que precisa ser feito que eu não tenho vontade de fazer. Ela tinha vários lençóis, tá, guardados lá, dúzias lá de lençóis guardados no guarda-roupa lá, e que estava já, né, com cheiro de muito guardado, e que ela precisava lavar tudo aquilo e não tinha vontade. Aí ela falou, não, vou lavar esses lençóis. Eu não tenho vontade de fazer isso, mas vou fazer porque precisa ser feito. E lavou todos os lençóis, passou todos os lençóis, pôs cheirinho nos lençóis e guardou, ficou tudo perfeito. Aí, a quarta regra, fazer um exercício físico. Ela morava, a tia Grace morava num lugar que era bem assim, um sítiozinho, uma chacarazinha, né? Fica bem próximo da vila de onde ela morava. E tudo que ela precisava fazer, ela ia de charrete. Mas aí ela resolveu fazer isso a pé, para que pudesse fazer essa atividade física, além de jogar croquet, que naquele tempo era um jogo muito usado também. E ela passou a fazer essa atividade. A regra 5, fazer um exercício mental. Ela se propôs a ler bons livros, a ler livros que trouxessem mais entendimento para ela. E ela começou a ler diariamente. E na regra 6, que seria orar a Deus agradecendo a dádiva da existência, ela não gostava de ir em igreja. Ela ia na igreja, mas não quis fazer isso na igreja porque disse que ela não conseguia concentrar na igreja, que ela ficava observando muitas pessoas. E aí onde ela morava tinha uma pedra, que perto tinha um riachinho, e todos os dias a tia Grace se sentava ali naquela pedra e fazia a oração agradecendo a Deus a dádiva da existência e pedindo a Ele que a ajudasse a florir onde ela estava plantada. Aí Nádia leu isso daí, achou interessante e guardou o livro. Mas, por outro lado, estando ela muito chateada, muito triste, muito acabrunhada, né, pelo que ela estava, já prestes a uma depressão, ela falou, e se eu fizesse isso que a tia Grace fez? E se eu tentasse fazer, será que daria certo essa receita de vida da tia Grace? Aí ela pensou nisso e resolveu pôr em prática. Aí ela pensou, bom, fazer algo por alguém. Aí ela se lembrou que uns dias anteriores, tinha conhecido uma senhora vizinha, morava perto da casa dela, a senhora Phillips. E a senhora Phillips já era uma senhorinha bem de 90 anos aí, né, um pouquinho mais, mas uma senhora bastante alegre. E ela falou, bom, ela mora sozinha, né, não vive com ninguém, eu vou fazer uma visita para ela, assim, né, eu já faço o número 1 desse dia. E aí ela ligou para a senhora Phillips e falou que gostaria de visitá-la. A senhora Phillips atendeu com muito carinho, marcou bem tomar um chá comigo. E no dia marcado, né, na tarde, a Grace foi, a Grace não, a Nardi foi lá tomar o chá com a senhora Phillips. Interessante foi que a Nardi pensava que fosse ajudar a senhora Phillips e acabou a senhora Phillips ajudando a Nardi. E as duas conversaram e tomaram chá e deram risada, que a senhora Phillips era muito alegre, muito cheia de vida. E ela disse, no momento da conversa, ela falou assim para a Nardi, sabe, minha filha, é preciso que tem coisas que nós não gostamos de fazer, mas elas têm que ser feitas. Então é preciso que nós já façamos ela logo nas primeiras horas da manhã, porque depois nós podemos ficar em paz e não passamos o dia inteiro pensando naquilo que deveríamos ter feito ou fazer e que ainda não nos fizemos. E daí a Nardi, desculpem, a Nardi já tirou daí a terceira regra, fazer algo que eu tenho necessidade de fazer, mas que eu não tenho vontade.
E aí ela chegou na casa dela no outro dia, desmontou todas aquelas caixas, colocou toda aquela biblioteca em ordem, o escritório, tudo ficou tudo perfeito. Final da tarde, ela cansada, exausta, mas em paz, porque a vida estava começando a se organizar. E nada melhor do que a gente organizar a vida, não é verdade? E aí, na regra número 2, que é fazer algo por si, também num determinado momento, a senhora Philips disse para Nardi, depois de um cansaço bastante grande, faz um banho de imersão, faz muito bem um banho de imersão e use umas ervas aromáticas para poder ficar melhor ainda. E aí daí veio a Nardi resolveu fazer aquilo que a senhora Philips havia dito para ela, foi tomar um banho de imersão. Mas ela perguntou para a senhora Philips na conversa, mas e onde eu acho essas ervas? Ela falou, já achou, minha filha, no quintal da minha casa tem bastante. E foram lá e pegaram alfazema para poder a Nardi usar. E a Nardi, né, também aí fez o banho de imersão, que seria aquele fazer algo para si mesmo, fez o banho de imersão com as ervas, no que ela se sentiu muito bem. E aí veio a quarta regra, que seria fazer uma atividade física. A Nardi então se propôs a fazer caminhada todos os dias na manhãzinha, de manhã. Então todos os dias a Nardi começou a caminhar. O marido, vendo que ela estava fazendo a caminhada, começou a caminhar com ela também. E nessa coisa da caminhada, eles começaram a conversar, porque eles já não tinham mais tanta conversa, porque a Nardi sempre aborrecida, o marido envolvido com o serviço, começaram a conversar. Então a caminhada servia de longos papos e ele até propôs para ela, vamos fazer uma caminhadinha à tarde também. E nessa caminhada da tarde ele deixou de fazer o happy hour com os amigos e passou a sair com a Nardi todos os dias. Os dois caminhavam e conversavam. E o Richard, e nós sabemos que é verdade, que um casal, quando não tem mais o que conversar, alguma coisa está acontecendo muito séria e precisa de uma ajuda. E os dois começaram então a conversar e voltaram a sorrir e voltaram a ter uma vida de, de marido e mulher. E aí, a quinta regra, fazer um exercício mental. A Nardi se matriculou numa escola de poesia, porque ela gostava, né, acabou sendo escritora, ela gostava de poesia, gostava de escrever, e aí o professor dela incentivava eles a decorarem as poesias. E isso servia para ela bastante. Por exemplo, quando ela ia num banco, né, igual a gente vai de vez em quando no banco, aquela fila, ou no médico, seja lá como for, ela passava a recitar aquelas poesias, né, fazer o exercício dela mental com aquelas poesias. E aí veio a regra número 6, que seria orar a Deus, né, agradecendo a dádiva da existência. Ela tinha perto da casa dela uma igrejinha muito humilde e que ela passava lá todos os dias, sentava-se ali no banquinho da igreja e orava a Deus, agradecendo a dádiva da existência e pedindo a Deus que a ajudasse a florescer onde ela estava plantada. E aí nós vemos aí uma receita de vida. É difícil? Não é difícil. Basta o quê? Disciplina, que é coisa que nós não temos. Que é coisa que nós temos que procurar fazer. Porque quanta alegria nós sentimos quando podemos ajudar alguém. Quanta alegria nós sentimos quando nós fazemos algo por nós mesmos. E tem tanta coisa que nós podemos fazer para os outros e para nós também. Quantas coisas nós temos parado na nossa casa que a gente não tem vontade de fazer e que precisa ser feito. Atividade física, coisa que nós não gostamos de fazer também. Atividade mental, que às vezes temos preguiça
de fazer uma atividade mental, seja ela qual for a sua escolha, não necessariamente ler, mas tem tantas coisas que nós podemos fazer. E orar a Deus, agradecer a existência e que Ele nos ajude a florescer onde estamos plantados. Olha que maravilha, ajudar a nos florescer onde estamos plantados. No lugar que nós estamos, não é em vão, não é à toa, não é por um acaso. Tem alguma coisa necessária para nós estarmos ali. Então nós podemos, com tudo isso que o Richard Simonetti disse, nós podemos entender que não é difícil viver. Nós que fazemos a coisa ficar difícil. É o nosso pensamento, a nossa ação que faz com que tudo fique difícil. E que nós podemos mudar, se nós quisermos mudar. Porque Deus, na sua infinita bondade, nos dá a liberdade. Não somos obrigados a nada. Mesmo porque se fazemos obrigados, não fazemos bem, fazemos com sentimento ruim. Agora, quando nós fazemos por vontade, aí sim é que o valor daquilo que nós estamos fazendo vai ter. Então, fica a dica aí para todo mundo. Já me serviu bastante essa dica, porque comigo aconteceu mais ou menos, né, meio parecido assim. Tinha coisas... Teve caixas da minha mudança que eu fui guardar depois dessa palestra aí, depois desse livro que eu li, que eu criei vergonha na cara, como eu falo sempre. Então, meus amores, fica a dica aí para todo mundo. E nós precisamos ser cada dia melhores para que nós possamos ensinar, ser exemplo para outras pessoas também, para que o mundo possa mudar. O mundo só vai mudar, só vai ficar bom do jeito que a gente sonha quando nós mudarmos, quando nós queremos fazer. Que Deus abençoe todos vocês, dando muita luz, dando muita paz e dando o entendimento. Então agora nós vamos fazer a nossa vibração e a nossa prece. Então vamos todos nós, com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, fecharmos os nossos olhos. Onde você estiver sentado, sente-se de uma forma bastante confortável, para que você possa se sentir bem, para que você possa respirar com bastante serenidade. E aí nós vamos unificar os nossos pensamentos e vamos elevar ele a Deus. E esse sentimento, e essa energia, e essa paz que nós estamos buscando, que Deus, na sua infinita bondade, possa, neste momento, permitir a presença de um amigo espiritual para que nos ajude a entrar nessa forma, nessa paz, nessa tranquilidade. Porque nós temos que estar bem para que possamos ajudar. E unir o nosso pensamento a Deus é uma forma de estarmos bem. Então, meu Senhor, permita a presença de um amigo espiritual para que possa nos ajudar a sentir bem, sentir em paz, sentir a tranquilidade. Que possamos nós, primeiramente, pensarmos um no outro, esses que já têm o hábito de ouvir essa toda segunda-feira, que cada um pense no outro, levando esse mesmo pensamento, essa mesma paz, essa mesma misericórdia, para que haja compreensão, para que haja serenidade. E depois, Senhor, de nós termos nos ajudado mutuamente, que possamos nós elevar os nossos pensamentos até
as pessoas que estão sofrendo com toda essa dificuldade que estamos passando na Terra neste momento. Sabemos, meu Pai, que tem pessoas que estão em desequilíbrio, sabemos que tem pessoas que estão procurando até a morte, que recebam de tuas mãos adivosas a luz do entendimento, a paz, a serenidade, e que saibam buscar em si a fé, porque a fé nos ajuda demais a encontrar aquilo que estamos buscando. Ampare, Senhor, também os espíritos que deixaram os seus corpos, que recebam das tuas mãos adivosas, dos nossos amigos, a luz, a ajuda de que necessitam para entrarem no plano espiritual com bastante serenidade, para que possam ter um despertar sereno, um despertar tranquilo de entendimento do seu verdadeiro estado. Ampare, Senhor, a nossa cidade, ampare o nosso país, para que haja luz e entendimento na nossa política. Ampare, Senhor, o nosso planeta, que todos os países, que todos que vivemos aqui nessa terra possam receber a Tua misericórdia, o Teu amor, para que possa haver a paz e para que a terra possa ser o planeta de regeneração. Proteja, meu Pai, os nossos entes queridos, proteja os nossos amigos que estão precisando de uma ajuda, proteja, meu Pai, os teus filhos. E nós te agradecemos por tudo que temos recebido, te agradecemos por todas as bênçãos, te agradecemos pela paz, te agradecemos pela luz, te agradecemos até pelas dificuldades, porque se nós tivermos fé em vós, meu Pai, as dificuldades vão ser sofridas, mas elas serão entendidas e serão fonte de luz para o futuro. Que vós nos ampare, nos proteja e, como disse a tia Grace, que vós, meu Pai, nos ajude a florir onde nós estamos plantados. Muito obrigada, meu Pai, e que o Teu amor se faça sobre essa casa amiga, sobre todos os lugares onde se fala em vós, independente da religião, e que haja entendimento, luz e fé. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigada, meus amores, que Deus ilumine cada um de vocês, muita paz, muita luz e um grande beijo no coração de cada um. Até mais.